Será que agora vai? Tô tendo um problema com o tempo que tá gravando a câmera, tá interrompendo no meio da gravação. Bom, acho que agora vai, certo? Ajeitei aqui. Vamos lá. Dando continuidade, vamos continuar a partir dos exercícios, certo? Vamos ver se agora fica tudo ok. A primeira questão foi uma prova do MPM para promotor de Justiça Militar 2013. Compete aos órgãos de primeiro grau, letra A, aos juízes auditores formular ao réu e às testemunhas as perguntas requeridas pelos demais juízes e pelas partes. Letra B, aos juízes auditores relatar os processos nos conselhos de justiça e redigir no prazo de 8 dias as sentenças e decisões, salvo quando vencido. Letra C, ao conselho especial manter ou relaxar a prisão em flagrante, decretar, revogar e restabelecer a prisão preventiva de indiciado oficial. Letra D, aos conselhos de justiça decidir sobre o recebimento de aditamento à denúncia quando já instaurada a ação penal. A alternativa correta aqui é a letra A, porque decorre de expressa previsão de lei de previsão legal, que está no artigo 30, inciso 6 da Lei 8.457/92. Apesar do juiz auditor não ser o presidente do Conselho de Justiça da JMU, ele é o juiz incumbido de formular as perguntas e ditar as respostas ao escrivão. A B, está errada porque compete ao juiz auditor redigir a sentença mesmo quando ele é vencido. A letra C está errada porque o Conselho de Justiça não atua na persecução penal extrajudicial, indiciado fase investigativa. E a letra D está errada porque o aditamento da denúncia é função singular ao juiz auditor. Próxima questão, questão do CESP, juiz auditor substituto 2012. Assinale a opção correta de acordo com as disposições da Constituição Federal e a jurisprudência do STF. Letra A. Militar da reserva pode ser nomeado ministro do STM. Letra B. São considerados órgãos da Justiça Militar apenas o STM e os tribunais militares instituídos por lei. Letra C. Somente a indicação dos ministros civis do STM deve ser submetida à aprovação do Senado Federal. Letra D. O STM submete-se ao controle exercido pelo CNJ. Letra E. Os ministros civis do STM serão escolhidos pelo Presidente da República entre os brasileiros com mais de 30 anos, sendo 3 por escolha paritária entre juízes, auditores e membros do MPM, e 2 entre os advogados de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. A alternativa correta é a letra D. Apesar do cochilo do poder constituinte, derivado reformador, ao confeccionar a emenda constitucional número 45/2004 e não incluir representantes da JMU, o CNJ, é evidente que o STM é submetido a controle pelo citado órgão de controle externo do Poder Judiciário. Questão 3. MPM, prova para promotor de Justiça Militar, 1999. Compete ao Superior Tribunal Militar processar e julgar originalmente, letra A, os governadores de Estado, nos crimes militares definidos em lei. Letra B, os militares estrangeiros quando, em comissão ou estágio nas Forças Armadas Brasileiras, pratiquem crimes militares. Letra C, os processos administrativos oriundos dos conselhos de justificação. Letra D, os magistrados da Justiça Militar e os membros do Ministério Público Militar, nos crimes militares definidos em lei. A alternativa correta é a letra C. É o STM que julga, em instância única, os processos advindos do Conselho de Justificação.
com o objetivo de declarar o militar indigno do oficialato ou aplicar a pena de reforma, artigo 14 da Lei 5.836/72. Questão 4. Questão do CESP, prova para Defensor Público Federal 2004. Com relação à competência da Justiça Militar Federal, julgue o item a seguir. Em circunscrições que envolvam auditorias especializadas, havendo denúncia contra um soldado do Exército e um cabo da Marinha em coautoria, a competência será firmada com o maior grau hierárquico dos envolvidos, cabendo o julgamento, na hipótese de comento, ao Conselho Permanente de Justiça. O item está errado, certo? Motivo: com a entrada em vigor da Lei 8.457, não existe mais as auditorias especializadas, específicas determinadas armas. Todas as auditorias têm jurisdição mista, ou seja, julgam feitos das 3 armas: Marinha, Exército e Aeronáutica. Questão 5. MPM, Promotor de Justiça 2013. As seguintes circunscrições judiciárias são constituídas dos estados. Letra A. 8ª CJM pelos estados do Pará, Amapá, Maranhão e Tocantins. Letra B. 9ª CJM pelos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Letra C. 12ª CJM pelos estados do Amazonas, Acre e Roraima. Letra D. 6ª CJM pelos estados da Bahia, Sergipe e Alagoas. A alternativa correta é a letra B. Lembra que a gente já viu isso aqui? Agora, mais no outro bloco, quando a gente estudou essa questão das organizações, da distribuição das JCMs. Então é a letra B mesmo. Questão número 6, STM. Prova para juiz auditor substituto 2005. Em se tratando de questão prejudicial, será correto entender que a competência para resolvê-la caberá, letra A, ao juiz auditor em qualquer fase do processo, em primeira instância. Letra B, ao juiz auditor, se arguida antes de instalado o Conselho de Justiça. Letra C, ao juiz auditor em qualquer fase do processo, em primeira instância, tratando de alegação irrelevante. Letra D, ao juiz auditor em qualquer fase do processo, em primeira instância, reputando-se a alegação como séria e fundada. A alternativa correta é a letra B, certo? O grande divisor para a atuação do Conselho de Justiça é o recebimento da denúncia. Questão número 7. Do CESP, Analista Judiciário STM 2011, analise o item abaixo. A Auditoria da Correição, o Conselho Permanente de Justiça, o Conselho Especial de Justiça e o Juiz Auditor são órgãos jurisdicionais legais e não constitucionais de primeira instância da Justiça Militar Federal, diferente da Justiça Militar Estadual, na qual o juiz de direito do juízo militar e os Conselhos de Justiça são órgãos constitucionais. Então, é para dizer se está certo, se está correto ou se está errado. Está correto. Por que está correto? Porque o artigo 124 do parágrafo único da Constituição Federal delegou à lei ordinária a missão de regulamentar a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar. Entendendo esse comando constitucional, foi criada a Lei 8.457/92, que cuidou da auditoria de correição, juiz auditor e os conselhos permanente e especial de justiça. Já o juiz de direito, o juízo militar e os conselhos de justiça são órgãos previstos no artigo 125, parágrafo 5º da Constituição Federal. Questão número 8. VUNESP, juiz de direito da Justiça Militar do Estado de São Paulo de 2016. Considere o caso hipotético: um sargento da PM reformado, funcionário de uma empresa de informática que presta serviço ao Centro de Processamento de Dados da Polícia Militar, CPD, surpreende sua esposa abraçada com um cabo da PM da ativa, da diretoria de telemática, e não suportando a traição, tomado pelo ciúme,
saca sua pistola particular e efetua vários disparos, ferindo mortalmente a esposa e o cabo da PM. Analisando o enunciado no que concerne a competência para julgamento, é correto afirmar que, letra A, o homicídio do cabo da PM, crime militar, e o homicídio da esposa é crime comum, sendo competente para julgamento, respectivamente, a Justiça Militar e o Tribunal do Júri. Letra B, mesmo sendo um crime de natureza militar, é competente para o julgamento o Tribunal do Júri. Letra C, o crime cometido é militar, competindo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar o cabo da PM. Letra D, o crime cometido é militar, competindo aos juízes de direito do juízo militar, processar e julgar singularmente o cabo da PM. Letra E, o crime cometido é comum, pois a motivação ciúme não afronta as instituições militares, sendo competente para o seu julgamento o Tribunal do Júri. Então, qual é a alternativa aqui? A alternativa é a letra E. O caso narrado no problema acima deve ser julgado pelo Tribunal Popular do Júri. Não custa relembrar que a Justiça Militar Estadual não julga civis, nem militar da reserva ou reformado. Vale dizer, ele só julga policiais militares e bombeiros da ativa. Questão 9, do STM. Prova para juiz auditor substituto 2015. Na vigência do estado de guerra, condicionado à ação penal à requisição do presidente da República, o comandante do Teatro das Operações responderá a processo perante, letra A, o STF, letra B, o Conselho Superior de Justiça Militar. Letra B, o Conselho Superior de Justiça Militar. Letra C, o Conselho de Justiça Militar. Letra D, STM. Qual é a alternativa correta? É a letra D. Existe apenas uma única hipótese de prerrogativa de função na JMU, que ocorre justamente em tempo de guerra, ao comandante do Teatro das Operações, que será um oficial general, será uma ação penal condicionada à requisição do Presidente da República. Observação: ainda em tempo de guerra, os oficiais generais que atuarem comandante do Teatro das Operações terão julgados pelo Conselho Superior de Justiça Militar. Questão 10. Questão do CESP. Prova para juiz auditor substituto 2012. Adaptada. Acerca dos direitos militares, analise o item abaixo. A condenação do oficial na Justiça Comum por delito culposo ou doloso, independentemente da espécie e da quantidade de pena que lhe tenha sido imposta, submete-o desde que não tenha sido suspensa a execução da reprimenda, ação própria para que o tribunal julgue se esse militar é indigno do oficialato. O item está errado. Quando tratamos sobre a competência originária do STM, destacamos que o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição Federal, autoriza a deliberação sobre a perda da patente do posto se o oficial das Forças Armadas for condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 por sentença transitada em julgado. Estamos diante do princípio constitucional da sentença transitada em julgado. Estamos diante do princípio constitucional da garantia da patente, que é previsto desde a primeira Constituição Federal Brasileira. Questão 11. CESP, juiz auditor, substituto 2012. De acordo com a Lei 8.457/92, que dispõe sobre a organização da Justiça Militar da União, compete ao juiz auditor corregedor, letra A, providenciar a uniformização de livros necessários às auditorias, instaurar processo para apuração de falta cometida por magistrado. Letra C, processar a representação para decretação de indignidade de oficial. Letra D, conhecer de representação formulada contra servidor. Letra E, julgar pedidos de correção parcial. A alternativa correta é a letra A. A resposta está prevista expressamente no artigo 14, inciso 7 da Lei 8.457/92. Questão 12. CESP, Defensor Público Federal 2010. Considera a situação hipotética
em que o grupo de 20 militares integrantes das Forças Armadas Brasileiras, em missão junto às Forças de Paz da ONU no Haiti, em concurso de pessoas com diversos outros militares pertencentes às Forças Armadas da Itália e da França, tenham cometido diversos crimes militares no Haiti. Nessa situação, a competência para conhecer, processar e julgar os militares brasileiros pelas infrações penais militares é da Justiça Militar da União, cujo exercício jurisdicional é o da Auditoria da Capital da União. Esse item está certo ou está errado ou está correto? Correto. Verifica se é assertivo em comento. Decorre da expressa previsão legal. Artigo 91 do CPPM. Questão 13. CESP, Defensor Público Federal, 2007. Falece competência à Justiça Militar da União para processar e julgar civis. Tá certo ou tá errado? Tá errado. A JMU tem competência para processar e julgar civis, nos exatos termos do artigo 9º, inciso 3 do Código Penal Militar. Por outro, é a Justiça Militar Estadual que tem competência apenas para julgar militares, Polícia Militar e Bombeiros. 14. MPM, Promotor de Justiça Militar, 1999. Os juízes militares do Conselho Permanente de Justiça. Letra A. Serão sorteados na presença do acusado quando preso. Letra B. Não poderão ser sorteados para participar do conselho do trimestre seguinte. Letra C. São substituídos se forem promovidos a oficial superior. Letra D. Deverão ser substituídos por seus suplentes, exceto no caso do presidente, cuja substituição deve ser feita mediante sorteio de outro oficial superior. Então, qual é a alternativa correta? A letra C. Afinal de contas, no Conselho Permanente de Justiça pode existir apenas um oficial superior. Próxima questão, questão número 15. Prova do CESP. Prova discursiva, juiz auditor substituto 2012. Adaptada. Redige um texto dissertativo que responda ao questionamento a seguir e que atenda ao que é solicitado no tópico. 1. A perda de graduação de praça da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros é sanção aplicável em decorrência de condenação em ação de improbidade? Fundamente sua resposta. E 2. Indique com base na posição dos tribunais superiores a competência para o julgamento da referida demanda. Então, qual seria a resposta ideal? Esse exercício é uma excelente oportunidade para apontar uma distinção entre a perda da graduação da praça integrante da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros com militares das Forças Armadas. Quando a perda da graduação é prevista numa sentença penal condenatória como pena acessória de uma praça graduada da Polícia Militar. Artigo 102 do Código Penal Militar. O Tribunal de Justiça Militar ou Estadual nos estados onde não há TJM deve-se manifestar para ocorrer tal perda em razão do previsto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. Por outro lado, quando a perda da graduação desse militar estadual decorre de aspecto administrativo, ato de improbidade administrativa, ato de indisciplina, não há necessidade de manifestação do TJM-TJ para que tal perda de graduação ocorra. Observação. Já para os militares das Forças Armadas, não há essa necessidade de manifestação do STM. A exclusão das Forças Armadas decorre de sentença condenatória, pena acessória. Se o ato de improbidade administrativa for perpetrado por um integrante das Forças Armadas, funcionário público federal, afigura-se a competência da Justiça Comum Federal para processar e julgar o crime. Por outro flanco, se o ato de improbidade administrativa for cometido por um policial militar, surge a Justiça Comum Estadual para apreciar o presente litígio. Próxima questão, MPM, Promotor de Justiça Militar 2005. Os oficiais que integrarem os Conselhos Especiais de Justiça, letra A, poderão ser reconvocados no futuro, mesmo dissolvido o Conselho, para o mesmo processo, se sobrevier diligência determinada pelo STM. Letra B,
não poderão ser sorteados para participarem de outro conselho especial enquanto não dissolvido o conselho anterior. Letra C. Serão substituídos caso promovidos a oficial general. Letra D. Ficarão vinculados ao mesmo conselho especial, não podendo ser movimentados enquanto são transitada em julgada a sentença prolatada. A alternativa correta é a letra A. O Conselho Especial de Justiça é formado para cada processo e dissolvido após a conclusão dos seus trabalhos, reunindo-se novamente em momento posterior apenas em duas hipóteses: nulidade do processo ou julgamento do STM, e na outra situação, diligência determinada pelo STM. Próxima questão, questão 17. MPE Santa Catarina, prova para promotor de justiça 2016. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes militares dos estados, nos crimes militares definidos em leis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Tá certo ou tá errado? Tá correto. Como se vê, é a reprodução do artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, Reforma do Poder Judiciário. Questão 18, CESP, Polícia Civil do Espírito Santo. Prova para perito papiloscópico, 2011. A respeito dos juizados especiais cíveis e criminais, Lei 9.099/95, julgue o item que se segue. As disposições da Lei 9.099/95 aplicam-se no âmbito da Justiça Militar para o processo de julgamento das infrações penais militares de menor potencial ofensivo. O item está correto ou está errado? Está errado. Tanto a súmula 9 do STM como o artigo 90A da Lei 9.099/95 vedam a aplicação dos institutos despenalizadores dos crimes militares. Questão 19. CESP, Juiz Auditor Substituto 2012, em relação ao Conselho Especial e ao Conselho Permanente de Justiça, assinale a opção correta com base no disposto na Lei 8.457/92. Letra A. Para integrar o Conselho Especial e o Conselho Permanente de Justiça, o juiz militar deve ser proveniente de sede da auditoria. Letra B. Permite-se que os juízes militares que integrarem o Conselho Especial de Justiça sejam do mesmo posto ocupado pelo acusado, se forem mais antigos. Letra C. Não poderá integrar o Conselho Permanente de Justiça o oficial que tiver integrado no trimestre anterior à data da nova designação. Letra D. Para que possa integrar o Conselho Especial de Justiça, o juiz militar deve ser mais antigo que seu presidente desse conselho. Letra E. Conselho Permanente de Justiça, que depois de constituído, funciona durante 3 meses consecutivos, deve ser presidido pelo juiz auditor mais antigo. A alternativa correta aqui é a letra B. O Conselho Especial, juiz natural dos oficiais das Forças Armadas, pode ter um juiz militar do mesmo posto do acusado, porém ele deve ser mais antigo. Questão número 20. MPM, prova para promotor de Justiça Militar 2013. Quanto aos Conselhos Permanente e Especial de Justiça. Questão letra A. Conselho Permanente é constituído a cada 3 meses para o processo e o julgamento dos soldados e civis. Letra B. Não poderão ser sorteados para participarem do Conselho Especial ou Permanente os oficiais que servem em instituições de ensino ou academias militares. Letra C. Os oficiais intermediários que componham o Conselho Permanente serão substituídos se promovidos a oficial superior. Letra D. Sorteio dos juízes do Conselho de Justiça é feito pelo juiz auditor em audiência pública na presença do procurador, do diretor de secretaria e do acusado quando preso. A alternativa correta é a letra C, pois é frequentemente perguntado em certames que envolvem os conselhos
de Justiça descritos na Lei 8.457/92, se o oficial intermediário é promovido a oficial superior, ele deverá ser substituído no Conselho Permanente de Justiça, pois tal conselho admite apenas um oficial superior como seu integrante, que atuará como presidente. Questão 21, MPM, prova para promotor de Justiça Militar 2013. A cada circunscrição judiciária militar corresponde uma auditoria, exceto letra A. A primeira com 6 auditorias, a segunda e a terceira com 3 auditorias, e a 11ª com 2 auditorias. Letra B, a primeira com 4 auditorias, a segunda com 3 auditorias, a terceira e a 11ª com 2 auditorias. Letra C, a primeira com 4 auditorias, a terceira com 3 auditorias e a segunda com a 11ª com 2 auditorias. Letra D, a primeira com 6 auditorias, a terceira com 3 auditorias e a segunda e a 11ª com 2 auditorias. Então, aquele quadro que nós, quando estávamos falando, certo? Do conselho da CJM, certo? Nós vimos, então não precisa nem dizer porque que está certa aqui é a letra C, certo? A primeira com 4 auditorias, a terceira com 3 auditorias e a segunda com a 10ª com 2 primeiras auditorias. E aí eu não vou lembrar aquele quadro das CJMs, porque a gente já viu isso, certo? Que é referente ao Rio de Janeiro, referente a São Paulo, referente a Minas Gerais, referente a Pernambuco, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, que tem sede em Recife. Nós já falamos sobre isso, não é? Artigo 22, aliás, questão 22, questão do CESP, prova para juiz auditor substituto 2012, adaptada. Analise o item abaixo. A perpetuatio fori, uma das consequências da conexão ou da continência, ocorre com a reunião dos processos. O juiz ou tribunal da competência original vem a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na esfera de sua competência, continuando o juiz ou tribunal competente em relação às demais infrações. O item está correto. Se a acusação abranger oficial e praça ou civil, responderão todos perante o Conselho Especial de Justiça, ainda que excluído o processo o oficial ou que esse oficial venha a ser absolvido. Lembremos que, do exemplo dado em aula, um major do Exército e um sargento do Exército praticam um furto de fuzil que estava no interior do quartel. Caso de continência por cumulação subjetiva, artigo 100, alineado CPPM. No curso do processo, o major do Exército morre, causa extensiva de punibilidade. Artigo 123, inciso 1 do CPM. O Conselho Especial de Justiça para o Exército continuará o julgamento para apreciar o fato praticado pelo sargento. É a aplicação do princípio da perpetuatio jurisdiciones, consagrado no artigo 23, parágrafo 3º da Lei número 8.457/92 e artigo 104 do CPPM. Questão 23. MPM, prova para promotor de justiça de 2005, integram a 7ª circunscrição judiciária entre outros seguintes estados. Essa daí tá fácil, que eu falei até que era do estado de Pernambuco. O estado de Pernambuco, o estado do Rio Grande do Norte, o estado da Paraíba e o estado de Alagoas. Certo? Olha aí, certíssimo. E a questão é a letra I. Então, as alternativas eram: letra A, Paraíba, Piauí e Pernambuco. Letra B, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. Letra C, Piauí, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Letra D, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, a alternativa é a letra D. A 7ª CJM é formada pelos estados de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Isso aí. Questão 24. MPM, Promotor de Justiça Militar 2005. São disposições comuns pertinentes aos Conselhos de Justiça. Letra A. O sorteio de seus membros será feito pelo juiz auditor, em pública audiência, na presença do procurador, do diretor de secretaria e do acusado, quando preso. Os Conselhos de Justiça podem instalar-se e funcionar com a maioria de seus membros, sendo obrigatória apenas a presença do juiz auditor.
Letra C. Se a acusação abranger oficial e soldado ou civil, responderão todos perante o mesmo conselho, salvo se excluído o processo o oficial. Letra D. O diretor da secretaria certificará em cada processo o sorteio e o compromisso dos juízes militares, inclusive dos conselheiros permanentes de justiça. A alternativa correta é a letra D. Essa questão é muito importante guardar. A inobservância das regras de sorteio e do compromisso do juiz militar é caso de nulidade absoluta. Artigo 500, inciso 3, a linha H do CPPM. Motivo: a investidura do juiz militar não só terá sido feita de modo regular, daí a importância dada às certidões de sorteio e de compromisso dos juízes militares. Questão 25. MPM, Promotor de Justiça Militar, 1999. Compete ao juiz auditor. Letra A. Decidir as questões de direito suscitadas durante a instrução criminal. Letra B. Executar as sentenças, inclusive as proferidas em processo originário do Superior Tribunal Militar, por delegação deste. Letra C. Conceder a palavra às partes para as reperguntas, a testemunhas e ofendidos e para sustentação oral. Letra D. O juiz auditor corregedor é substituído em suas férias e impedimentos por juiz auditor titular, na ordem de antiguidade, e substitui o ministro civil nas sessões plenárias do tribunal, sempre que se verificar hipóteses de impedimento ou suspeição. A alternativa correta é a letra B. Apesar de ser uma questão antiga de concurso, ela é muito boa, por envolver vários institutos do CPPM e da Lei 8.457/92. Além do mais, não custa lembrar que a última alteração legislativa realizada no CPPM se deu com a Lei 9.299/96. Voltando à questão, na fase de execução penal, apenas e tão somente o juiz auditor atua. Em caso de competência originária, exemplo, prerrogativa de posto oficial general em tempo de paz, pode existir delegação do presidente do STM para o juiz auditor, com jurisdição no local onde os atos executórios devam ser praticados. Certo? Então é isso. Foram 25 questões. Concluímos as 25 questões que tinha para ser estudadas. Agora, aproveitando, a conclusão dos exercícios das 25 questões de direito processual penal militar, vamos fazer uma breve evangelização, certo? Porque a cada matéria estudada, no final, eu tenho feito uma breve evangelização. E aí, dois versículos, né? Alguns versículos, dois versículos agora. De Provérbios, do livro de Provérbios e do livro de Eclesiásticos, certo? Então, Provérbios, capítulo 3, versículos do 11 ao 12, certo? Diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Nem te enojes, enojes está no sentido de nem te magoes da sua repreensão. E versículo 12: Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Certo? Então essa é a pregação, certo? São os versículos de Provérbios. Agora vamos para o livro de Eclesiásticos. Eclesiásticos, capítulo 6, versículo do 14 ao 16, certo? Diz assim: O amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou, descobriu um tesouro. Versículo 15: Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Versículo 16:
Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme ao Senhor achará esse amigo. Então vamos fazer uma reflexão em cima dessas passagens bíblicas, certo? Do livro de Provérbios, certo? E do livro de Eclesiásticos. Primeiro, com relação ao livro de Provérbios, certo? O que é que se extrai desse livro, dessa passagem bíblica de Provérbios, certo? Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te magoes da sua repreensão. Porque ao pregar a palavra do Senhor, devemos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus, certo? A pessoa que prega deve se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém prega aquela palavra de Deus, é o próprio Deus, certo? É o próprio Deus falando, é o próprio Deus admoestando, é o próprio Deus aconselhando, certo? Então, você deve refletir, ouvir a palavra de Deus e refletir. Aquela palavra é direcionada para mim, aquela reflexão eu posso aplicar no meu contexto, porque algumas vezes podemos ir a um culto, podemos ir a uma missa, ouvir aquela palavra, mas aquela palavra vai servir de orientação, certo, para você naquele momento, ou nem sempre. Às vezes você não está precisando ouvir aquela orientação, aquela correção, mas uma outra pessoa que está presente ali está precisando ouvir. Então, você tem que refletir e aplicar para a sua vida à medida do que você está vivendo, certo? Porque não podemos sempre querer que a palavra de Deus seja somente, não podemos ser egocêntricos, certo? No compartilhamento da palavra de Deus. Tem gente que vai à missa e vai a um culto, só sai feliz do culto, só sai feliz da missa, se ouvir uma palavra que for direcionado para si mesmo. E além do mais, se for direcionado para si mesmo, e se aquela palavra for uma palavra que fizer bem a si mesmo. Se você ouvir uma palavra que lhe chateie, uma correção que você não quer ouvir, você vai se sentir mal e não vai gostar da pregação, certo? E o livro de Provérbios está dizendo exatamente o contrário. Você não deve se magoar. Se você sente que aquela palavra é para você e Deus está te corrigindo, você não deve se magoar. Pelo contrário, você deve ficar bem, certo? E, se possível, aplicar aquele aconselhamento, aquela repreensão do Senhor, porque se Deus está te corrigindo é porque Ele te ama e é porque Ele quer teu bem, certo? Deus nos ama. Deus me ama, Deus te ama, Deus nos ama e Ele nos corrige porque Ele nos quer bem, certo? Então Deus usa para fazer uma pregação a quem Ele quiser dar, certo? Somos apenas um canal que passa a mensagem do Senhor. Ele usa quem quiser usar, certo? Então não sejamos como os fariseus. Os fariseus, eles se irritavam com Jesus Cristo. Jesus, quando veio para a terra, os fariseus, ao ouvir a pregação de Jesus, eles se irritavam, eles não gostavam da pregação de Jesus, certo? Por quê? Há pessoas como os fariseus, que são pessoas que acham que todas as palavras devem ser direcionadas a elas. Quando Deus não tem algo em especial para nós por meio da pregação, devemos ouvir e rezar para que faça efeito em quem precisa ouvir. Então não sejamos como os fariseus. Os fariseus, eles quando iam às sinagogas ou em praça pública, quando Jesus estava pregando em praça pública, eles gostavam de ouvir aquilo que massageava o ego deles, certo? Se não fosse uma palavra para eles, certo? Eles era o famoso não me toque, não é? É aquela famosa pessoa não me toque, ou então aquela pessoa que se dói por tudo. Às vezes a pessoa não está nem falando uma palavra para ele, mas a pessoa toma como se fosse para ele e às vezes fica até com raiva do pregador, certo? Ou da pregadora. Não devemos ser assim, certo, gente? Porque se aquela palavra não está servindo para você, tem alguém que está ali no meio daquele lugar
que vai servir de orientação. Se não servir para você, se não servir, se não se encaixar na sua realidade, se não tiver nada a ver com você, tudo bem, certo? Reze, ore para que a outra pessoa, outras pessoas que estejam ouvindo aquela palavra, tome aquela palavra e use aquela palavra como correção ou aconselhamento, certo? Mas que seja mas a palavra de Deus ela nunca é vinda por acaso. Ela sempre vem com algum propósito. Sempre alguém prega, o Espírito Santo do Senhor age nas pessoas sempre com algum propósito, certo? Quando sentimos que a pregação foi direcionada a nós, devemos ouvir o Senhor e endireitar os nossos caminhos. Você não é a única pessoa da face da terra. Portanto, reflita e verifique se a palavra é realmente para você. E outra coisa, o Espírito Santo ele age através de pessoas, ele bota as palavras certas. Às vezes a gente está numa... Tem gente que tem um coração sensível, não é? Ao ouvir aquela palavra, poxa, aquela palavra foi para mim, certo? Eu estava precisando de um conselho, estava precisando de uma resposta. Deus me deu a resposta através dessa palavra. Ou então Deus às vezes conversa através de oração. Deus às vezes conversa através da nossa própria consciência, certo? Às vezes quando deitamos, ao colocarmos a nossa cabeça no travesseiro e refletimos sobre tudo que fizemos durante o dia todo, a gente pensa, poxa, aquela minha atitude ali, eu poderia ter agido de outra forma. Aquilo que eu fiz, naquele momento, aquilo que eu fiz, eu me arrependo daquele dia que eu fiz aquilo. Eu me arrependo daquele dia, aquela pessoa que eu deveria ter tratado de uma outra maneira. Enfim, você pode ter inúmeras situações, coisas que você falou e depois você voltou atrás. Às vezes a gente fala coisas e depois a gente volta atrás, certo? Ou então atitudes mesmo, atitudes que entristeceram o coração de Deus e depois você se arrepende daquelas suas atitudes. Então a sua própria consciência, certo? Já é uma maneira de você endireitar os seus caminhos. Mas às vezes a forma de você endireitar os seus caminhos, ela vem pela pregação da boca de pessoas, de servos do Senhor que são usados para te orientar. Então não te magoes, certo? Sempre que você ouvir uma palavra que for destinada a você e você se sentir tocado, certo? Não sinta raiva daquela pessoa, certo? Não sinta raiva daquele contexto, daquelas pessoas. E também não sinta raiva de você mesmo através da sua consciência. É Deus, é o Espírito Santo de Deus agindo para te corrigir, certo? E Deus só corrige aquele que Ele ama. Se Ele está te corrigindo é porque Ele sabe que você tem jeito. E se você tem jeito, você tem salvação. E se você tem salvação, você tem vida eterna, certo? Então, isso é algo bom. Sempre que você vê uma correção da parte dos céus, é algo bom para você. E se você vê que aquela pregação não tem nada a ver com você, você ouve, dê graças a Deus e espere que uma pessoa seja tocada, certo, por aquela palavra. Às vezes você mesmo pode ser o canal para trazer a mensagem para aquela pessoa. E com relação a essa pregação de Eclesiásticos, certo? Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro, certo? Primeiro lugar, quando a gente fala amizade, certo? É amizade no sentido, amizade mesmo, no sentido sem interesse físico, sem interesse material, certo? Sem interesse de qualquer forma, certo? É uma amizade, certo? Que surgiu, certo? De uma afinidade que você vê que foi Deus que colocou aquela pessoa na sua vida, certo? Então a gente não deve confundir amizade com desejo, com carência, com interesses pessoais, certo? Embora que às vezes um companheiro, certo? Um grande companheiro na vida da gente, ou uma grande companheira na vida da gente, um marido, uma esposa na vida da gente, pode iniciar de uma grande amizade, certo? Mas não é desse tipo de amizade
que a gente está falando? A gente está falando de uma afinidade, certo? E de uma compreensão, certo? Entre duas pessoas, certo? De uma compaixão tão grande entre duas pessoas que cria-se um sentimento tão forte, certo? Que é comparado a um tesouro, certo? Tesouro aqui não é no sentido financeiro, que a pessoa, às vezes, a pessoa com quem você tem amizade pode ser uma pessoa que tenha bastante condições financeiras, pode ser uma pessoa que não tenha um padrão financeiro, mas ela está comparando que até o ouro, certo? E a prata é incomparável, porque o dinheiro ele pode acabar, certo? O ouro pode acabar, a prata pode acabar, mas a amizade, ela é infinita, ela é incomparável, certo? Então, é isso. Nada é comparável ao amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé, certo? Então, com a sinceridade de sua fé, é no sentido de quê? É no sentido da fidelidade, daquela fidelidade que o teu amigo, que a tua amiga vai ter à sua pessoa, certo? O amigo fiel, ele vai estar contigo no seu momento de tristeza, nos seus momentos de fracassos, nos seus momentos difíceis, nos seus momentos de derrotas, mas também vai estar com você nos seus momentos de contentamento, nos seus momentos de conquistas, nos seus momentos de vitória, nos seus momentos de sucesso, nos seus momentos de êxito, certo? Nos seus momentos de felicidade. Ele vai ser fiel no pouco, vai ser fiel no muito, certo? E você vai conhecer esse verdadeiro amigo pelas suas atitudes, certo? Um amigo verdadeiro, certo, é enviado por Deus na hora que necessitamos e estamos preparados, certo? Porque Deus, ele nos envia as pessoas certas no momento certo e quando estamos preparados para receber aquela bênção. Então, ele vem de maneira sutil. Ele não avisa quando chega. Chega de maneira muito inesperada, mas ele chega com um propósito, certo? E portanto, se chega com um propósito, ele chega quando estamos preparados, certo? Para receber essa pessoa em nossa vida. Na verdade, agora, uma coisa é um fato. Então, um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Quem teme ao Senhor achará esse amigo. Uma pessoa que você tem uma afinidade tão grande nessa vida, você acha que vai terminar nessa existência? Não. Um dia, tudo que é ligado aqui na terra também vai ser ligado no céu. Uma pessoa que você construiu uma comunhão infinita, um amor sincero, um amor sem interesse, certo? Sem interesses carnais, sem interesses financeiros, sem interesses materiais. Essa amizade é muito difícil. Você achou esse amigo, você achou essa amiga? Não é fácil achar uma amizade verdadeira, principalmente nos tempos de hoje. Mas se você achou, saiba que essa amizade ela não vai terminar aqui nesse mundo material. Essa amizade, quando fala remédio de vida e imortalidade, essa amizade traz vida, traz alegria. Você se sente mais forte quando você tem ao lado uma pessoa com quem você pode contar. Até no momento que você adoece, até no momento que você não vai bem em algumas áreas da sua vida, aquela pessoa ela funciona como um bálsamo de vida, certo? E é também uma fonte de imortalidade, porque essa amizade não vai terminar aqui na terra. O dia que você partir para a glória e você for para o céu, certamente você vai se encontrar com esse amigo. Porque se você é uma pessoa de Deus e se você tem um temor do Senhor, Deus não vai colocar na sua vida uma pessoa que vai ser uma pessoa das trevas. Essa amizade verdadeira que começa em Deus, certo? Cristão, amizade cristã, ela também vai herdar o céu, a vida eterna. E portanto, quando fala imortalidade, certo? É porque um dia, na glória, vocês, amigos, certo? Vão se encontrar e essa amizade vai continuar, certo? Isso que vocês criaram entre si,
você vai continuar no céu, certo? Então, a palavra de Deus diz: quem teme ao Senhor achará esse amigo, certo? Você vai achar esse amigo ainda nessa vida material, ainda nessa vida terrena. Se você não achar nessa vida terrena, certamente que no céu você encontrará. Mas Deus ele põe pessoas sim nas suas vidas que lhe ajudam a amenizar. A pessoa não vai levar a sua cruz, certo? Não vai existir esse amigo, essa amiga que vai levar a cruz no seu lugar. Cada um tem que levar a sua própria cruz. Mas um verdadeiro amigo, ele vai amenizar as dores da cruz. O verdadeiro amigo, ele vai amenizar o teu sofrimento, a cruz que você precisa, que cada um de nós precisamos passar por uma via crucis nessa vida. Então o verdadeiro amigo, ele alivia as dores dessa via crucis. Você alivia a dele e ele alivia a sua, certo? Quem teme ao Senhor vai achar esse amigo ou essa amiga nessa vida e na vida eterna. Se não achar nessa vida, com certeza na vida eterna encontra, certo? E agora um ponto muito importante, certo? Porque muita gente deve estar pensando: isso daí, nessa vida, acho muito difícil encontrar uma amizade assim. As pessoas hoje em dia, o verdadeiro amigo das pessoas hoje em dia é o dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, eu compro saúde, eu compro pessoas ao meu redor, eu compro prazeres, eu compro aventuras, eu compro felicidade. Tudo bem, as pessoas que são materialistas até podem pensar dessa forma. Dinheiro em escasso, dinheiro em escassez, com certeza faz falta. Então, a pessoa ter algum dinheiro para sobreviver nesse mundo material é importante. Eu não vou ser hipócrita, é importante sim. Mas por que uma verdadeira amizade, ela supre até as suas necessidades materiais? Porque no momento que você precisa, certo? As máquinas, o dinheiro, não vão ser as máquinas, não vai ser o teu dinheiro que vai te tratar, certo? Não vão ser os profissionais, até os profissionais da área de saúde, eles têm uma certa limitação, certo? O amor entre as pessoas, o cuidado entre as pessoas, seja na área da família, seja na área da amizade, é que dá o vigor que precisamos para sobreviver. E desse ponto de vista, é que são felizes aquele que constrói verdadeiros laços de amizades, laços familiares e laços de amizade, certo? Então ama os teus amigos e ama a tua família, certo? E antes de tudo, não esqueça que você tem um amigo fiel que te acompanha em todos os momentos da tua vida. Quem é esse amigo? Quem é o nosso melhor amigo? Que deve ser o meu melhor amigo e deve ser também o teu melhor amigo. Acho que você já deve saber. Jesus, certo? Nunca se esqueça de Jesus. Nunca se esqueça do preço que Jesus pagou por nós, certo? Nunca se esqueça no momento mais difícil que você passar na sua vida, que tem uma pessoa que está contigo. Você nunca está sozinho. Jesus é o verdadeiro amigo. Jesus é amigo fiel, certo? O nosso verdadeiro amigo é Jesus. Não devemos nos perder por esperar muito de amizades terrenas, pois só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, certo? Jesus, ele nos acompanha. Jesus, ele chora conosco. Jesus, ele se alegra conosco. Tudo que fizemos durante a nossa existência, desde a nossa infância, passando pela nossa adolescência, passando pela nossa juventude, passando pelo início do nosso processo de envelhecimento, chegada à vida idosa, Jesus nos acompanha em todas as fases de nossas vidas. Quanto tempo precisamos carregar nossa cruz nessa vida? Quanto tempo precisamos viver nessa vida? Jesus nos acompanha, Jesus nos conforta, Jesus nos dá força. Então, se você quiser desabafar e você achar que você não tem ninguém, converse em oração com Jesus, que Ele te ouve, certo? Deixe que as pessoas pensem que você é doido, que você é doida, que isso aí, essa pessoa aí, é melhor você ser doido por Jesus, é melhor você ser doida por Jesus,
do que você ser uma pessoa vazia do amor cristão. Ai daquele que não sente o amor de Cristo, porque é uma pessoa, não consegue ser uma pessoa feliz. Uma pessoa que não é alcançada pelo amor de Deus jamais é uma pessoa feliz. Não tem amor nenhum que preencha o amor de Deus. Nem o amor de mãe, que é um amor lindo, um amor supremo, não preenche o vazio de uma pessoa que não sente o amor de Deus, certo? Nem o amor de mãe, nem o amor de pai, nem o amor de marido, nem o amor de esposo, nem o amor de filho, nem o amor de ninguém, certo? Não supre esse amor que você sente quando você se sente amado por Jesus. Então se deixe ser amado por Jesus, se deixe ser corrigido por Jesus, se deixe ser guiado pelo Espírito Santo. E se alguém te perguntar, você tem um amigo, quem é o seu melhor amigo? Antes de tudo, você pode citar o nome de pessoas. Se você tiver a oportunidade de ter, se você tiver um amigo nessa face da terra, dê graças a Deus e louve a Deus pela vida dele. Se você não tiver amigo nessa vida terrena que você possa confiar 100%, então você não diga que você não tem nenhum, porque você tem um sim, certo? Você nem sempre, nem todos podem vê-lo, certo? E nessa existência não podemos tocá-lo, não podemos abraçá-lo, mas ele está conosco. E se você ora com fé, você sente a presença dele, certo? E esse amigo é Jesus, certo? Então, que essa amizade entre você e Jesus Cristo cresça cada dia mais. Que essa amizade seja um bálsamo de felicidade para a sua vida. Que os planos que você tem, que os sonhos que você tem, que as aspirações que você tem na sua vida não se tornem um fardo pesado. Aspire coisas, certo? Aspire conquistas, faça planos. É muito saudável, né? Uma pessoa que é feliz, uma pessoa que é de bem com a vida, é natural que faça planos na vida, que tenha sonhos, que tenha projetos, certo? E, claro, e tente colocar isso em prática, certo? Mas não procure colocar em seus planos e procure caminhar, cada passo que você der, tudo coloque o seu verdadeiro amigo. Quem é o seu verdadeiro amigo? Jesus de Nazaré. Os 12 discípulos que andavam com Jesus, certo? Jesus, ele sempre tinha uma palavra. Você perceba que nenhum deles, se você pode achar assim, mas eu tenho uma vida tão errada, eu sou uma pessoa de vida tão errada. Será que Jesus ele vai caminhar comigo, mesmo eu sendo assim? Se você, mesmo que você tenha vergonha de quem você é, a pessoa que você é, seja lá que você pode ser o maior criminoso do mundo, a pior pessoa do mundo, certo? Mas se você confessar os seus pecados e se você estiver disposto a ter uma nova vida, certo? Jesus ele caminha contigo. Seja você a pessoa que você for, seja a história de vida que você tiver, certo? E ele pode construir contigo uma grande amizade que vai te levar, certo, à salvação e à vida eterna, certo? Perceba na vida dos apóstolos. Nenhum daqueles apóstolos tinha uma conduta reta, tinha um caráter retilíneo, tinha boas condutas. Eram pessoas que alguns eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas que alguns tinham bastante esclarecimentos, certo? Outros não tinham nem tanto esclarecimentos assim. Eu gosto muito de Paulo, certo? Eu gosto muito da transformação do apóstolo Paulo. Quem era Paulo? Certo? Paulo era um homem extremamente cruel. Ele não tinha piedade, um cobrador de impostos, ele fazia mal às pessoas. Muitas pessoas morreram, certo? Por causa da maneira como Paulo tratava na cobrança de impostos, certo? Um cobrador de impostos, ele estava ali, ele representava, certo? O império daquela época. Era um homem violento, era um homem cruel, era um homem
completamente que visava a questão o quê? Material. E quando Jesus habita nele, quando Jesus chama ele para fazer a caminhada, quando ele muda completamente, e depois da partida de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, ele se transforma num novo homem, certo? Numa nova criatura. Por isso que eu gosto muito de usar o apóstolo Paulo. É tanto que Paulo ele nos deixa um grande presente, que são Coríntios, aquelas passagens de Coríntios, certo? Quando fala de força, de fraqueza. Acho que na próxima evangelização eu vou até trazer essa passagem, certo? Falar sobre a força no momento de fraqueza. Quando sou fraco é que sou forte. Acho muito lindo, muito linda essa passagem da Bíblia. E só uma pessoa que sofreu muitas dores na vida consegue escrever e deixar um legado tão belo como o apóstolo Paulo deixou, certo? Então, acreditem, certo? Pessoas que conviveram com Jesus, que são discípulos, certo? Olhe que coisa, quantas coisas bonitas ele nos deixou, certo? Então vamos retomar esse legado, certo? Essa herança que Jesus Cristo nos deixou, e vamos construir, certo, uma amizade entre nós saudável. Se possível, vamos fazer laços de amizade verdadeiras e sinceras, sem interesses pessoais, ainda nessa terra, certo? E se não conseguirmos, mesmo temos nos esforçando, porque as pessoas não permitiram esse tipo de amizade sincera, então vamos nos preparar para irmos para a glória, para que lá nós conseguimos construir esse tipo de amizade, essa amizade sincera para a vida toda, para a vida eterna. Amém? Então é isso, meus amados. Fiquem na paz, energias positivas. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja conosco. Que Deus nos tome pelas suas mãos e nos guarde todos os dias de nossas vidas, certo? Nos próximos vídeos, certo? O que é que eu vou trazer? Eu não vou trazer conteúdo, vou trazer só exercícios, certo? De história, de história para SFSEX, certo? E também de geografia, certo? De história e de geografia nos próximos vídeos, certo? Vai ser só exercícios voltados para a prova da SFSEX, certo? Voltados para a prova da SFSEX. E ao final de cada uma dessa matéria de história e geografia, vou trazer uma breve evangelização também. E depois desses dois vídeos de história e geografia, eu vou dar uma parada aqui no canal, certo? Vou dar uma pausa, porque eu tô com muita coisa, né? Tô com muita coisa para fazer, muita coisa para estudar, muito compromisso, certo? E a gente pensa que demora, mas quando terminar a Semana Santa, daqui a pouco passa o Carnaval, entra na Semana Santa, mais uns meses o edital da SFSEX vai ser lançado. Mais 2 meses vem a prova do concurso. Quer dizer, passou fevereiro, entrou março para abril, Semana Santa. Acabou abril, março, abril, maio. Vem maio, passou mais 2 meses, depois de abril, maio, junho, em junho lança o edital da SFSEX. Aí junho, aí julho, agosto, setembro, porque é já no final de junho que eles lançam, né? Aí você estuda julho e agosto. Em setembro é a prova. 2 meses e meio acontece, já vai ser de novo a prova de SFSEX 2018. Ou seja, a gente pensa que vai demorar, a gente pensa que falta muito tempo ainda, mas vai passar assim, ó, no estralar de dedos. Daqui a pouco, num piscar de olhos, certo? Estaremos no ano de 2019. Então, eu não posso passar tanto tempo aqui trazendo muitas coisas para você. Mas eu, certo, me comprometo a trazer
algumas pontuações da parte de conhecimentos gerais, com referência às matérias de História e Geografia, certo? História e Geografia, que são matérias, certo? Das FESEX. E aí, Geografia e Espanhol, vocês dão uma olhada aí em outros materiais, depois a gente troca mais ideias sobre isso. E a gente verifica como é que vai ficar. Tô passando no fórum de discussão aqui deste canal, do meu canal, eu deixei o meu e-mail. Quem quiser trocar ideias comigo de concurso público e evangelização, certo? Vão ser respondidos os e-mails, certo? Se não for algo ofensivo, se for algo de bem, se for mensagens positivas com relação ao concurso público e se também não for para conversar besteira, né? Se for com relação ao concurso público e com relação a evangelização, são muito bem-vindos, ok?